Glória a Deus. Nós vamos estar recebendo o nosso irmão Luciano com alegria. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Exaltado e glorificado seja o seu nome. A igreja poderia sentar, por favor? Aleluia. Glória a Deus. Você pode estender as mãos para cá, para a gente estar orando nesse momento? Pode permanecer sentado mesmo, amém? Pai, no precioso nome de Jesus, ó Deus, nós nos chegamos a Ti nessa noite em oração, Pai. Pedindo a Tua graça e o Teu favor, estende sobre a minha vida e sobre meus irmãos e sobre esta igreja, Senhor. Ministra aos nossos corações nessa noite, Senhor. A Tua palavra bendita, a Tua palavra que é santa e maravilhosa. Que ela nos ajuda, Deus, a andar mais uma milha, andar de forma digna no Senhor. Ministra os nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos conduza na ministração da palavra. Traga entendimento, abra nossos olhos espirituais, Senhor. Que nós possamos entender completamente aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite e ministrar. Eu posso falar de uma maneira, isso possa também ministrar de maneira diferente no coração de cada um, Senhor. Porque é o Senhor que fala aos corações. É o Espírito Santo que ministra em cada coração e traz entendimento a cada palavra. Então, nessa noite, Senhor, nós queremos declarar a nossa dependência de Ti. No nome precioso de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, e fica à vontade no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Irmão Cleito, quiser ministrar à vontade aí, me ajuda aí. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 2. A partir do versículo 15. Então, vamos caminhar pela Bíblia, alguns textos, o que Deus permitir, amém? Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs-o no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia, glória a Deus. Então Deus deu uma ordem ao homem, uma direção, deu uma instrução. E Adão transmitiu a Eva a ordem que Deus deu, né? E vamos aqui para Gênesis 3:1. Em Gênesis 3:1, começa assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela fez uma pergunta à mulher. E Eva respondeu: E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora vamos para a explicação do texto. Aqui o texto diz que a serpente era astuta, e o inimigo é astuto. E a serpente aqui é a figura do inimigo no jardim do Éden. Ou seja, o inimigo conseguiu entrar ali, estava ali, para trazer caos naquilo que Deus tinha criado. Trazer caos naquilo e dúvida na palavra de Deus. E nós temos que sempre estar atento naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós falamos, porque o inimigo, ele não mudou. Ele sempre vai começar da mesma maneira, trazendo dúvida na palavra de Deus. Toda vez que nós ouvimos alguma coisa
que vai contra a palavra de Deus, nós podemos perceber que ali tem um dedo do inimigo. Porque Deus, ele não é contra a sua palavra. Deus quer que a sua palavra seja seguida. Ele quer que eu e você obedecemos a palavra dele. Então, toda vez que qualquer pessoa que possa falar, chega contra a palavra de Deus, você tem que ficar atento. Opa, por que está contra a palavra se a palavra diz isso? Então, vamos ver aqui como é que o inimigo trabalhou nessa situação com Eva. Gênesis 3:1, o inimigo é astuto, e ele disse à mulher. Então, nós temos aqui, o que é que você está ouvindo? O que eu estou ouvindo, o que você está ouvindo, ela está em harmonia com a palavra de Deus? É a primeira pergunta a fazer. O que eu estou ouvindo está em harmonia? Está em união? Diz a mesma coisa ou está contrário à palavra de Deus? Se está contrário, tem que ficar alerta. Opa, isso que eu estou ouvindo eu não devo seguir. Eu devo ficar com o pé atrás, me segurar. Por quê? Porque aquilo não tem harmonia com a palavra de Deus. E não tem harmonia com o próprio Deus. Porque o Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. É Ele que guarda a palavra dele. Então, se alguém se levanta contra a palavra de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. E logo aquilo que essa pessoa fala, não é bem para a sua vida. Não é bom para a minha vida. Amém? E detalhe, quem é que está falando? Que muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente algo, e eu falo assim, a pessoa está falando tal coisa, mas quem é essa pessoa para falar isso? Qual é a vida dessa pessoa com Deus? Se está falando algo que não tem harmonia com Deus, já está errado. E tem base para falar? Tem vida com Deus para falar? Porque depois a gente pode receber uma palavra que não está em harmonia com a palavra de Deus, e muito menos quem está falando não tem base para falar e não tem intimidade com Deus. Então a gente tem que ficar atento. Para quê? Para eu não ser seduzido, você não ser seduzido, como Eva foi seduzida. E a pessoa que quer seduzir, ela nunca vai direto ao ponto. Ela é manipuladora. Ela chega de mansinho num assunto, mas não vai direto. Porque ela quer saber o que você sabe a respeito disso. É como você vai pescar um peixe. Você joga uma isca, e o peixe, ele morde a isca. Aí, opa, você sacou o peixe. O peixe. Satanás, ele fez isso aqui nessa história com Eva. Olha o que o texto diz. Vamos lá, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, a serpente que disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela fez uma pergunta, mas Deus não disse isso. Deus não falou isso. Aí, olha o que Eva responde. E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Ou seja, Deus falou que podia comer do fruto da árvore do jardim. Ela quis entortar a palavra, ela fez um questionamento a Eva, para saber o que Eva realmente sabia da palavra. Para saber se ela estava fundamentada no que Deus disse. O engano sempre começa assim. Ele quer saber o quanto eu sei da palavra, para ver aonde ele pode me levar. Se eu posso cair ou não. Se você pode cair ou não. Então nós temos que ficar atento na palavra. O inimigo, ele quer saber o quanto você sabe. Porque o quanto você sabe é o quanto ele vai poder articular em cima de você. E Eva, ela respondeu assim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, ela falou para Eva, tudo que ela falou para a serpente, tudo que ela sabia a respeito da palavra. Ela nem disse para a serpente que era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Falou da árvore que está no meio do jardim. Dessa nós não podemos comer. Mas aqui a serpente falou, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, colocando em xeque a palavra de Deus.
Primeiro ela entortou, jogou uma isca para ver o que Eva sabia da palavra. Aí Eva falou, não foi isso que Deus disse. Deus disse aqui, comeremos de todo fruto, menos da árvore que está no meio do jardim. Então, a serpente já sabia qual o plano que ia usar para enganar Eva. Porque Deus sabe que no dia que comer dele, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Aqui ele jogou a isca. Ó, se você comer desse fruto aí, você vai ser igual a Deus. Você vai saber do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se você comer desse fruto, você vai pensar como Deus. Você vai poder tomar atitudes que Deus está tomando. Você vai sair de debaixo do domínio de Deus, do governo de Deus. Parece que é uma tentação de tirar Eva do local que Deus colocou ela, da posição onde ela colocou, de submissão à palavra de Deus. E olha que o inimigo é astuto, ele nunca vai pegar os dois juntos. Ele foi quando ela estava sozinha. A Bíblia diz que é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. E o cordão de 3 dobras dificilmente se quebrará, porque na união tem o Espírito Santo ajudando o casal. Mas ele foi nela quando ela estava sozinha. A maioria das vezes as tentações vêm quando o homem está sozinho, quando a mulher está sozinha. Por quê? Se Adão estava nesse momento com ela ali, ele ia falar, mas o pai disse isso. Não dá ouvido a ela. Não dá ouvido a essa serpente, porque o pai disse isso. Ou seja, é relembrando o que a palavra diz. Ela não era para dar ouvido à serpente. Mas o inimigo, ele é astuto e ardiloso. Ele vai atacar no momento de fragilidade. É quando eu estou sozinho, quando você está sozinho, quando a mente está meio confusa. Ele vai usar a artimanha dele para bagunçar, entortar a palavra a respeito do que ele quer fazer. Por isso, eu tenho que estar, e você tem que estar, fundamentado na palavra. Tem que conhecer a palavra. Porque dificilmente a gente vai ser enganado. Porque a gente vai estar na palavra. Amém? Primeiro, o que você está ouvindo é igual ou diferente da mensagem original? A mensagem original era para não comer do fruto. Então, a serpente lançou uma mensagem confusa, diferente da mensagem original. Segundo, quem é que está falando? Tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Você vê lá no texto lá em Jesus, quando ele estava para ir para Jerusalém, ele fala assim, nós vamos para Jerusalém. Aí Pedro falou assim, Senhor, longe de ti tal coisa, para que o Senhor vai lá? Eles querem te matar. Vai voltar para lá? Aí Jesus, não, eu vou para lá. Aí Pedro fala assim, lembrando Jesus, não, eles vão te matar, você não deve morrer. Ou seja, as palavras de Pedro eram tirar Jesus do propósito para o qual ele veio. Jesus veio para morrer por nós. Estava escrito, determinado, que tudo que o Cristo tinha que passar. E o texto diz lá, Jesus fala assim, apartai-vos de mim, Satanás, que só entende das coisas do homem e não entende das coisas de Deus. Aí você fala, mas Pedro, Satanás estava falando na mente de Pedro, induzindo Jesus a sair do propósito para o qual ele foi enviado. Se aconteceu com Jesus e com Pedro, não pode acontecer comigo e com você? De alguém vir falar alguma coisa que está fora da palavra de Deus, para tentar te arrastar daquilo e dos propósitos de Deus para a sua vida? A serpente, ela não mudou a maneira de agir, falando, entortando a palavra de Deus que chega aos nossos ouvidos. Por isso nós temos que ficar firme na palavra. Firme na palavra. Porque ao passo da conversa fiada que chega no meu ouvido, na sua vida, opa, é deletar, é não ouvir, dá licença, eu vou sair. Por quê? É por isso que as pessoas são enredadas, pelas palavras que ela ouve, o que fala, o que transmite, o segue adiante. Eu sempre vou tocar nessa tecla. Porque é o mesmo, Satanás, ele não aparece como uma figura de um diabo na sua frente, ele vai usar alguém. Para Jesus, ele vai usar Pedro, para tirar Jesus do propósito dele. De repente, para mim, para você, vai usar outra pessoa. Não que de repente dentro da igreja.
mas no local que você menos espera, no local de trabalho. Alguém vem com uma conversa que não é do agrado de Deus. Alguém vem com um plano de arrumar um dinheiro legal, um esquemazinho, ou uma coisa que não está de acordo com a palavra, ou uma situação que está fora do que Deus disse. O Espírito Santo já te lembra. Aí você, opa, essa conversa não está boa, essa conversa não está legal. Então nós temos que estar atentos, porque o inimigo, ele não vem pintado de inimigo, ele não vem de chifre não. Mas a palavra dele, sorrateira, é perceptível. É perceptível. Amém? Aleluia. A boca fala do que está cheio o coração. Provavelmente você vai conhecer do que a conversa da pessoa, porque ela vai deixar falar, ela vai abrir, vai botar para fora e está no coração dela. E se o coração dela não está cheio de Deus, ela vai falar do plano dela. O inimigo vai falar do plano dele. A serpente falou daquilo que ela queria fazer, que é arrastar Eva e Adão da presença de Deus. Querido, não mudou. O plano de Satanás é tirar eu e você da presença de Deus. De uma maneira ou de outra. Com pecadinho ou com pecadão. Com errinho ou com um errão. Ele quer fazer a gente se distanciar do nosso Deus. Quem tem que vigiar somos nós. Amém? Aleluia. A persuasão. A serpente entortou a palavra de Deus para saber o que Eva sabia realmente. Eles sempre vão chegar com uma conversa para saber o quanto a gente sabe. Para poder, então, expor o seu plano. Temos que ter cuidado com as serpentes, porque elas não vêm como antigamente. Ela vem como pessoas. A nossa luta, diz o texto lá em Efésios, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, seres espirituais da maldade. No caso de Jesus, o inimigo usou Pedro. No nosso caso, ele pode usar qualquer pessoa. Nós temos que estar como? Ligado, conectado com Deus e com o Espírito Santo. E qual era a intenção do inimigo? Tirar Adão e Eva da presença de Deus. O inimigo sempre vai querer fazer isso. E sempre vai tentar fazer isso comigo e com você. Quando Adão pecou, primeiro Adão, é como se fosse, vou ler aqui, o que eu escrevi aqui. Quando Adão comeu do fruto, ele queria tomar suas decisões, como Deus. Eva tinha comido do fruto, e quando Adão chegou, ela entregou o fruto para Adão. Aqui, Adão, come do fruto. Então ela contou a história que a serpente contou para ela. Adão não vigiou e tomou do fruto e comeu. Porque ele foi seduzido pela história que Eva recebeu da serpente. Ou seja, entrou pelo ouvido, ela deixou descer o coração, desceu o coração, ela comeu do fruto, se contaminou. E ela já passou a passar para Adão o que ela recebeu pelo ouvido e desceu o coração. E passou para Adão. Adão, por sua vez, ouviu de Eva toda a história que a serpente contou. Olha, se a gente comer do fruto, a gente vai ficar inteligente que nem o pai. A gente vai saber o que a gente tem que fazer. A gente não vai precisar consultar o pai. Você lembra que no Jardim do Éden, Deus lá, plantou o Jardim do Éden e colocou lá para Adão e Eva desfrutar do Jardim do Éden? Ali o homem não plantava, ele só colhia. Ele não trabalhava, mas ele cuidava do jardim. Mas tudo que ele precisava estava à mão. E o pai ia visitar ele todos os dias no decorrer da tarde. Ou seja, Deus preparou tudo. Tudo preparado para mim e para você, para eles. Deus não mudou de ideia. A ideia inicial de Deus é essa, de me abençoar e te abençoar. Tudo para mim e para você, na nossa obediência. Quando eles comeu do fruto do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, o que quer dizer? Deus é que ditava as ordens no jardim. Filho, faz isso. Filho, faz aquilo. Adão não precisava escolher o que fazer, ele só obedecia o que o pai mandava. Obedecia e desfrutava. Quando ele comeu do fruto, ele passou a ter conhecimento do bem e do mal.
Aí ele passou a questionar. Isso ou aquilo? Qual o melhor? O que eu faço? E o texto diz aqui, em Gênesis, deixa eu ver aqui. 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, se Adão sabe e Eva sabe o bem e o mal, eles podiam escolher o que fazer, tomar decisões. Mas Deus tinha tudo pronto para eles. Eles abriram mão da palavra que Deus tinha dado no início, para tomar suas decisões. Toda vez que eu escolho do meu jeito, e não do jeito da palavra, eu estou dizendo assim, Deus, eu não quero saber do que você está falando. Eu vou tomar a minha atitude. E na minha atitude eu estou sozinho. E sozinho eu estou desamparado. Quando Adão comeu o fruto, ele estava dando as costas para o pai. Ele escolheu obedecer a sua vontade, o seu querer. E o texto diz aqui, acho que Gênesis 3:22. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar da terra que fora tomado. Quando Adão pecou e Eva, ele foi retirado do jardim do Éden para um outro lugar. Aí nesse lugar, ele teria que trabalhar, ele teria que suar, ele teria que se esforçar, porque ele escolheu estar independente da vontade de Deus. O que eu quero dizer nessa noite? Que Adão e Eva no início, eles estavam dependendo da vontade, do favor e da graça soberana do Deus, que fez tudo para eles aproveitarem. Mas quando eles pecaram, eles disseram assim, Senhor, eu quero ser independente, eu quero agir da minha própria maneira, eu quero tomar a minha decisão, e toda vez que eu quero ser independente, eu fico longe de Deus, eu faço burrada, eu fico longe, porque a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria do homem. Por mais que o homem mais sábio dessa terra, ele vai precisar de Deus. Porque Deus é pai, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. E quando ele escolheu, ele quis se separar do pai. E separado do pai, a gente fica, sabe o quê? Órfão. Já viu uma criança órfã, como é que ela fica? Parece que ela não tem segurança para fazer nada. Não tem segurança. Fica como se fosse, não cresce direito, fica imaturo. Não sabe andar direito, porque não tem a segurança do pai. E quando nós queremos andar independente de Deus, nós somos assim. A gente fica burro. A palavra é essa, fica burro. Porque a gente fica independente do pai. E o plano do pai, desde o início, é a gente andar junto com ele. Andarmos juntos. Olha o que Deus quer. Que eu e você venhamos aprender a confiar nele. Que desde o início ele queria, Adão, anda na minha presença. O que ele falou para Abraão também? Anda na minha presença e ser perfeito. Se você ler toda a história da Bíblia, Deus falando para um homem, anda na minha presença, me busca, ouça o que eu estou falando, porque Deus quer restituir aquela intimidade lá do início. A gente não sabe quanto tempo Adão e Eva andaram com o pai antes de cair. E a gente não sabe quanto tempo a serpente trabalhou no ouvido da Eva, para fazer Eva pecar e levar o fruto para Adão. A gente não sabe, a Bíblia não fala, mas eles trabalharam nisso. E trabalha na nossa vida também. A gente tem que estar fundamentado na palavra, alinhado com a palavra. E o que Deus quer? Ele assim, aprenda a confiar em mim, e veja o que eu faço. Creia em mim de tal ponto de ser guiado e dirigido pela minha palavra. Independente de qualquer situação. É isso que Deus quer desde o início. Queria que Adão e Eva andassem dependendo dele. Não dependendo de si mesmo. Quando eu dependo de Deus, eu estou seguro. Porque eu sei que ele faz. O que o Pai faz é bom. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando o homem peca, ele perdeu a presença de Deus. Né? A história segue e fala que eles correram, se esconderam quando Deus veio visitar ele na virada do dia. Cadê Adão? Se escondeu. Cadê Eva? Se esconderam. Por quê? Porque eles pecaram. Os olhos deles se abriram. Mas Deus fala que quando a gente erra,
A gente tem que buscar os braços dele. A gente tem que correr para ele. Porque o pai sabe o que fazer. Eu, quando era criança, eu recebi do meu pai um relógio. Um relógio de camelô assim. O pai comprou e deu para mim. E eu, curioso, eu fui abrir o relógio para ver o que tinha. O que tem dentro do relógio? Tirei a tampinha, tirei a bateria. Acabei desmontando o relógio todo. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei com medo. Ih, meu pai vai chegar. Vai ver que eu peguei o relógio e abri. Sabe o que eu fiz? Fui dormir, com medo. Para não ver meu pai chegar, você quer me dar uma bronca. Eu acordei com meu pai me chamando. Mas quando ele me chamou, o relógio estava inteiro. Ele montou o relógio todinho, botou a hora certa e falou: aqui, filho, está aqui. Aí ele falou: mas por que você abriu o relógio? Eu estava curioso, pai, eu queria saber o que tinha dentro. Porque aparecia esses númerozinhos aqui. Aí ele falou: não abre mais não, o papai consertou. Muitas das vezes a gente corre do pai com medo daquilo que o pai vai fazer. Mas o pai é amoroso. A Bíblia diz que o nosso pai, nós como pai, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas a Bíblia diz que nós somos maus. Que nós somos maus, porque a nossa natureza é má. E a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é pai. Deus não queria bater em Adão. Deus não queria bater em Eva. Ele queria que eles corressem para ele. Quando a gente erra e falha e peca, o que a gente faz? A gente fica triste, a gente fica com vergonha quando a gente peca e não quer mais, às vezes, ir para a igreja, não quer mais orar, porque a gente sabe que transgrediu, pecou contra Deus, e aquilo parece que rouba a nossa autoridade, rouba a nossa unção, rouba a nossa intimidade com Deus. A gente fala: como é que eu vou me chegar diante do meu pai, que eu errei? Ele viu que eu errei, ele viu que eu falei que eu não tinha que falar, ou fiz o que eu não tinha que fazer. A gente fica constrangido. Mas Deus sabe que é que a gente chega a Ele tão somente e fala: pai, pequei. Pai, eu errei. Eu sei que não devia fazer o que fiz, mas o Senhor me perdoa. E Ele perdoa. Porque Ele é Pai, Ele nos ama. Salmo 46, versículo 1, diz assim: a fé perfeita que é aquele que crê em Deus. Aí diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você acha que o coração de Adão e Eva não estava angustiado naquela hora que eles pecaram? Que eles foram enganados por Satanás? Eles não se entristeceram? A máscara não caiu? Meu Deus, pecamos. Porque aquilo ali mexeu de tal forma no planeta, em tudo, ali dentro do jardim do Éden, porque Deus sabia, Deus viu tudo o que aconteceu, mudou o cenário, a história mudou, e eles perceberam, porque os olhos se abriram, e eles não correram para Deus. E muitas vezes quando a gente peca e erra, ou falha de alguma maneira, a gente não corre para Deus. Olha o que o texto diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Outra versão diz na hora da tribulação. Depois que o leite entornou, ferveu, né? A gente fala a gíria popular, o que eu vou fazer? Tem que se consertar, tem que procurar o pai, porque o pai sabe o que faz. O pai vai dar a instrução correta. Eles quiseram pegar uma folha de figueira para se cobrir. O pai não, matou os animais, tirou a pele e cobriu eles. O pai sabia o que fazer. O pai sempre sabe o que fazer. Mas a tendência do ser humano é correr da presença do pai. Muitas pessoas na hora da angústia correm para tudo que é lado. Correm para o pecado. Tem a ver aquelas pessoas que falam assim: chutei o balde. Estava indo na igreja direitinho, ouvia a palavra e tal, mas acontecia isso aqui de vez em quando. De vez em quando eu caía nesse pecado. Não sei o que, não sei o que. Chutei o balde. Por quê? Ela não era para chutar o balde. Ela era para fazer o que a palavra diz. Deus é o nosso socorro e refúgio. Fortaleza. Bem presente na hora da angústia. Nessa hora tinha que correr para Deus. Nessa hora para correr para a oração. Senhor, me ajuda. Porque eu não resisti a cair. Ou antes de cair, Senhor, me ajuda. Eu sou a minha força. Eu estou cedendo nessa área. Me ajuda para mim não ceder.
Porque o pai sabe o que fazer. Ele sabe orientar. Meus filhos, quando eram pequenos, quando vieram da maternidade, eles não sabiam se trocar, não sabiam mamar, não sabiam fazer cocô, nem xixi. É o pai que cuida, não é o pai que cuida? Eu me lembro que eu e minha esposa ficava assim, ó, no berço, de plantão. Ó, 2 horas eu fico olhando, 2 horas eu durmo. Aí 2 horas você revezando. Para quê? Porque ali no golfar, no sufocar, que a gente fica com cuidado. Olha para mim, igreja. O pai sabe cuidar de nós. Ele nos ama. O amor dele excede os nossos pensamentos. O amor dele excede o nosso amor. Ele sabe onde tem que tocar. Ele sabe onde tem que mexer. Ele sabe o que tem que falar. Eu não sei de nada. Você não sabe de nada. Então, quando a gente corre para o braço do pai, que a gente corre para o braço dele, as coisas mudam. Ele sabe agir no momento certo. Ele quer tão somente que eu e você venha confiar nele de tal modo que, sabe, ele seja honrado. Que quando a gente lê a palavra e fala assim, a situação está tão feia, está desse jeito aqui, eu não vejo saída. Mas a Bíblia diz isso aqui. Senhor, eu não preciso saber como o Senhor vai fazer, não. Eu não preciso imaginar como é que o Senhor vai articular as coisas. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que a porta vai se abrir, eu não sei de que maneira, mas Deus, Ele é fiel e Ele vela pela palavra dEle. E muitas das vezes, nós seres humanos, ficamos racionalizando a palavra de Deus. Não racionalize a palavra de Deus. Que Deus diz em sua palavra, seja a palavra logos ou a palavra rema, é a verdade, irmão. Às vezes, quando a gente está que nem Adão e Eva, que está cheio de si, depois de comer o fruto, está cheio de entendimento, a gente quer saber, como é que vai fazer? Como é que será? Não tem como. Esquece, não tem como. Obedece a palavra. Fica no mandamento, fica na promessa. Obedece, fica na posição. Que na posição, Deus tem um jeito dele fazer. Não importa, eu não preciso saber como vai ser feito. Ele sabe como fazer. Eu falei semana passada aqui, lembra o livro de Gênesis 18, 14? Quando Deus pediu para Abraão ofertar o seu filho, ele subiu no monte. Se ele ficar questionando a Deus, um montão de coisa, ele não sobe o monte. O problema é que a gente, eu e você, muitas vezes estamos questionando e não estamos obedecendo. A gente questiona muito, pensa muito, fala muito. Tem vezes que Deus fica assim, ó, e deixa a gente saber. No último momento a gente sabe. Porque sabe, se a gente fala antes, ficar questionando, pensando, e a gente não vai fazer. Abraão subiu, não questionou, creu em Deus. E no final ele falou, nós vamos subir, e vamos adorar a Deus, e Deus vai prover para si o cordeiro. E o cordeiro estava lá, no local da sua obediência. Quando ele obedeceu. Então o que eu preciso? Eu não preciso ver não, eu só preciso crer. Só crer e obedecer o que a palavra diz. E executar. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Não precisa saber como, apenas creia. Olha só, Números, capítulo 11, versículo 31 e 32. Se der para botar aí Números 11, se tiver alguém pondo lá. Vamos para cá. Livro de Números, capítulo 11, versículo 31 e 32. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado ao outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte colheram cordonizes. O que menos tinha, colhera 10. Olha só, às vezes Deus permite a pessoa ir para o deserto, só para mostrar que Ele pode fazer. Então imagina, no deserto a pessoa fala, como é que Deus pode trazer a carne aqui? E tinha um montão de incrédulo lá. Como é que pode chover carne no deserto? Como é que pode cair pão do céu? Como é que pode não? Deus pode todas as coisas.
Se Deus falou, vai cumprir. Para de questionar Deus. Para de colocar perguntas. Deus é fiel. Ele é digno na sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Toda vez que eu estou questionando Deus, eu estou dizendo assim para ele, será que você pode mesmo? Eu estou botando em dúvida aquele que não tem dúvida. Você lembra da história de Moisés? Deus chamou Moisés para... Moisés começou a falar para Deus, Deus, mas eu sou gago. A Bíblia fala que a ira de Deus se acendeu contra ele. Por que se acendeu? Porque estava botando em xeque o que Deus estava falando. O que Deus fala é verdade. Deus é verdadeiro. E todo homem é mentiroso. Porque o homem, diz a Bíblia, pertence à confusão. Às vezes o homem mente. Então Deus é verdadeiro na sua palavra. Amém? Aleluias. Deus tem uma maneira diferente do que nós imaginamos. Por que a gente imagina muitas coisas. Ele tem um jeito dele fazer que ele não tem que dar para a gente, sabe, explicação. Deus tem que dar explicação, não. Eu tenho que dar explicação para Deus. Eu tenho que perguntar, Deus, é desse jeito que você quer que eu faça? É desse jeito? Eu faço ou não faço? Eu tenho que perguntar para Deus. Porque eu dependo de Deus. Não é Deus que depende de mim. Nós dependemos dele. Quando eu começo a agir por minha conta própria, eu estou dizendo para ele que eu não preciso dele. Aí eu vou quebrar minha cara. Aí fica ruim para a gente. Agora, quando a gente fala, Senhor, eu até li, até estudei, mas só pode me ajudar a falar isso aqui? Tem a maneira de dizer? Ele vai falar como dizer. Ele vai explicar como fazer. Porque ele é Deus, ele é Pai. O maior interessado que a gente vá bem é ele. Deus é Deus que tira a água da pedra. É Deus que faz chover carne e pão no deserto. Deus faz o homem andar por cima das águas. Deus fez, faz e fará. Porque para Ele não há impossível. Amém? Aleluia. Salmo 78, versículo 12 a 16. Quando nós obedecemos Ele, cremos na sua palavra, não há impossibilidade. Porque Ele é Deus. Ele vela pela sua palavra. Salmo 78, versículo 12 em diante. Maravilhas que Ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fez passar por ele, e fez com que as águas parecessem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhe a beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Ainda prosseguiram em pé. Não, até aqui só. Então, Deus faz, Ele pode fazer. Não há impossibilidade para Deus. Quando nós cremos na sua palavra. Porque Ele quer o meu melhor, Ele quer o seu melhor. Aleluia. E quando nós buscamos a Ele, como diz ali, na hora da angústia, Ele é o socorro. Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos abraça. Ele é um pai. Já viu a criança quando dá pai na rua? Vou falar com meu pai. A gente tem que fazer isso. Vou chamar meu pai, mas em todo momento. Pai, eu estou passando por isso. Eu não estou entendendo não, mas eu vim buscar o Senhor. Porque eu sei que a solução está em Ti. É o Senhor que me guarda. É o Senhor que me protege. O Senhor não precisa nem me explicar por que está acontecendo isso. Porque Deus não deve explicação para a gente. Mas Ele vai cuidar da gente. Ele vai cuidar da gente. Amém? Não corra para o pecado, corra para Deus. Não corra para as coisas erradas, ilícitas, corra para Deus. Na hora da angústia. Porque na hora da angústia, parece que a gente quer chutar o balde, que a gente quer explodir. Pensa em um montão de coisa. Pensa em ir embora. Menos em buscar Deus.
Na hora da angústia, busca o Senhor. Busca a Deus. Aleluias. Seguindo aqui ainda no Salmo 46 para a gente terminar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Dela quem? Da cidade. Daquele lugar que Ele mandou ficar. Quando a gente busca o Senhor no local secreto, não é uma paz, não há presença. Você pode estar meio tribulação, mas eu parei para buscar Deus aqui, eu dobrei meu joelho. Senhor, detalhe. Jesus já morreu, já foi para a cruz. Nós somos templo do Espírito Santo, está dentro de nós. Mas toda vez que eu, como lá o Adão, começa a dizer não para Deus, a não olhar para a sua palavra, eu estou ignorando a pessoa do Espírito Santo que está dentro de mim. Eu estou esquecendo que eu tenho um Deus todo-poderoso que habita dentro de mim e que eu posso me aconselhar com Ele. Quando eu não vou para o lugar secreto o lugar secreto é você desligar de tudo e estar mais sensível à voz dele. Ele pode falar em qualquer momento, mas quando você para no lugar secreto para estar com Deus, fala: Deus, eu estou me desligando de tudo, eu quero te ouvir. Tu agarra a tua Bíblia e tu vai lá, tu se prostra diante de Deus para ouvir o que Deus tem para falar. Ele vai falar com você, porque Ele quer te ajudar, Ele quer me ajudar, mas se a gente não para, a gente está ignorando a Ele. Aí está fazendo que nem Adão, comendo do fruto, dizendo para Deus que fala: eu tomo as minhas próprias necessidades, eu tomo a minha própria direção, eu não quero saber do Senhor. Você lembra lá quando o profeta Jonas recebeu a direção de Deus? Faz isso. Ele: não vou fazer não. É como Adão comendo fruto. Eu vou para outro lugar. Vai para lá, não, eu vou para cá. Não quero saber de Deus. Não quero saber do que Deus quer que eu faça. O que se levantou? Levantou uma tempestade tremenda. Por quê? Porque ele não queria saber dos planos e dos propósitos de Deus para a vida dele. Tem plano e propósito de Deus para a sua vida. E você tem que buscar Deus para saber esses planos. Para saber que direção tomar. Não adianta eu ter plano e propósito e querer fazer do meu jeito. Do meu jeito não funciona. Do seu jeito não funciona. Deus tem um jeito. Deus tem uma direção. Ele quer te conduzir desse jeito. Então eu tenho que parar. Você tem que parar. Senhor, qual é a direção? Só que, vou falar de novo, o inimigo não mudou. Ele continua falando daquele jeito. É assim que Deus diz? Ele quer saber até onde você conhece a palavra. Porque até onde você conhece, ele não vai mexer não. Mas aonde você não conhece, ele vai entortar. Ele vai mexer para te levar para o erro, para te induzir para o outro lado, para você sair da presença. Deus quer você na presença. Deus me quer na presença. Ninguém pode nos tirar da presença se a gente estiver na palavra, se a gente buscar Ele. Na hora da angústia, na hora da tribulação, ou na hora do aperto, na hora do que for, vamos correr para o lugar secreto, vamos correr para Deus. Que ali em Deus, Ele vai estar ali com a gente. Aí Ele fala aqui, vamos lá? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. Essa cidade é eu e você. Deus habita dentro de mim. Deus habita dentro de você. Mas toda vez que eu deixar Ele de lado e não der atenção ao Espírito Santo, eu estou sozinho. E um barco sozinho, à deriva, vai naufragar. Mas um barco com comandante, um barco que tem um capitão, você para ouvir o capitão, para que direção? Ligo o motor, desligo, acelero, paro. O que eu faço? O Pai vai nos orientar, amém? Você pode colocar de pé? Aleluia. Vamos estar orando. Feche os olhos.
conecta com Deus nesse momento agora. Porque a palavra dele veio para você. Ele não quer você tomando direção sozinho. Você tem um Pai. Você tem um Deus que quer te conduzir em triunfo e vitória, longe do pecado, longe do erro, longe das coisas que querem te afastar dele. Muito obrigado, Pai, no precioso nome
Jesus. Aplauda o Senhor. Antes mesmo da humanidade existir, Deus sonhou com cada ser que criou. O Senhor não faz nada em vão. E quando você ainda estava no ventre de sua mãe, Ele preparou um futuro cheio de esperança para a sua vida. Mas por que você não está vivendo o que Deus planejou? Por que enterrou os sonhos que o próprio Deus gerou em seu coração? Apesar das decepções, podemos pedir a Deus para nos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Olhe para Deus, independentemente das circunstâncias, e permita-se sonhar de novo. Para voltar a sonhar, vá ao encontro de Jesus. Um encontro determina muita coisa na sua vida. Um encontro com Jesus nunca nos deixa do mesmo jeito. Não deixe a chama da esperança apagar-se do seu coração. Enquanto Ana orava, Deus agia. Deus está agindo enquanto você o busca. Enquanto você ora, jejua, persiste. Enquanto você acredita, Deus está trabalhando ao seu favor. Acredite que o impossível dos homens é possível para Deus. O Senhor é maior do que os nossos problemas. Para Ele não há demasiadamente difícil. Por isso, volte a sonhar. Mas Deus diz: estou